Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora, em si, gata, vou comentar sobre o final de Under the Green Light, um manhwa em si que foi o meu primeiro que eu li, o primeiro que eu tive um contato em si, sabe, assim, no sentido do próprio manhwa e tal, e histórias virtuais, em quadrinho, né, que vai passando com o dedo. Mas aqui agora eu vou comentar sobre o que eu achei da história como um todo. Não toda a história também, porque esse vídeo teria 1 hora e também não é sobre isso, mas sim comentando o que eu achei, pontos base da história. E se você também tá aqui é porque você tá curioso ou você já leu toda a história e tá a fim de saber a minha opinião. Então fica aqui embaixo, comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha e divulgue também o vídeo pra todo mundo, ok? Aqui agora a história de Under the Green Light, ela foca muito no Jin e no Netchel, né? Essa relação deles terem uma ligação no orfanato e depois, né, se afastarem e depois se reencontrarem com o tempo, né? Eu acho que esse lado, né, muito forte do Jin, né, nesse mundo de máfia, está também muito a parte desse sistema como um todo também em si, né? E como ele tinha essa vontade em fazer uma grana, fazer um dinheiro, não era algo que ele queria pra vida dele de início. Mas com o tempo também em si, ele foi se corrompendo com isso também, né? Mas nunca deixando o lado dele forte, o lado dele adorável e o lado dele meigo e amoroso ser totalmente oculto, e isso acaba se voltando à tona quando ele encontra o Netchel de novo também em si, sem saber que era o Batata de fato em si, o menino que ele ali via o próprio orfanato de uma certa forma diferente, né? Uma película diferente em si, do lado de tanto tormento e solidão lá dentro do próprio orfanato. O Netchel poderia ver algo que era além disso, sabe, em si. E o Jin era muito encantado nesse ponto em si e trazia uma certa harmonia, um ponto muito amigável e muito amoroso para a visão do Jin lá dentro, né? Então ele tinha uma certa questão, ele saiu para que depois ele pudesse voltar e pegar o Batata quando tivesse dinheiro, uma casa, algo bem mais estruturado também nesse ponto. Só que isso não aconteceu dessa forma. Eu acho também que isso é um grande ponto também da história, sabe? Eu acho que quando você entende que o Netchel, ele tem esse lado, né, que ele é meigo, ele parece meigo, mas ele é um pouco gélido, né? Uma coisa mais amorosa com os olhos, sabe? Todo esse lance também dele tá esculpindo algo e fazendo faculdade também, e ter esse lado que só ele consegue ver bondade no Jin também, que nem o Jin consegue ver também de fato em si, e que também ele, assim como o todo, é algo muito contraponto. Você pensa que ele vai ser o fofinho, o meigo da própria relação em si, e ele não é. Ele acaba sendo a pessoa que tá um pouco mais acima do Jin também, nesse sentido também de colocar imposto, de deixar claro a sua visão também, e ele é um pouco mais durão até também que o Jin, né? O Jin ele bate, mas ele acaba meio que perdendo em alguns pontos também com o Netchel, mas não também que seja uma questão de bater e assoprar, é algo que fica muito bem equilibrado, que você vê que o Jin ele é temido na máfia pelas pessoas que ele trabalha, mas com o Netchel ele não tem essa certa questão de firmeza em si também, né? Até porque também ele tem uma outra relação com o Netchel, e ele vai descobrindo que o passado dele com o Netchel é um pouco mais embaixo também, e que passa uma certa tranquilidade e ter esse lance muito amoroso de ter um afeto também em si, sabe? Então eu acho que é muito importante esse detalhe também, que quando o Jin ele entra na máfia, ele não entra pra fazer parte da máfia, ele acaba sendo consumido com isso, porque é uma forma em si, assim, mais fácil de ganhar dinheiro, e que depois talvez ele pudesse sair, mas isso acaba meio que consumindo ele e corrompendo esse lado de ter família, de ter um lar, de ter alguém para quem voltar de fato em si. Então ele passa a não ter mais isso, e a máfia vai consumindo ele cada vez mais com o passar do tempo, até que ele encontra o Netchel e tudo volta à tona também de novo, novamente. Ele tem para quem voltar de fato. Então eu acho que isso, o lado do Brandon, sempre foi uma ponta que para mim ficou muito em aberta. O que o Brandon tem com o Jin, o que o Jin tem com o Brandon, e a gente entende esse passado um pouco mais a fundo também, essa relação que desde em si não estava muito bem subentendida, mas muito bem clara pra gente em si, mas que estava bem exposto de uma certa forma tão diferente que era quase nítido, sabe, pra gente também em si. Só que pra mim demorou um pouco eu assimilar, porque o Brandon não era tão presente em si na história. Com o passar do tempo em si, o Brandon ficou mais frequente nessa
na história e toda essa linha de condução que seguiu até o final, sabe? Então, eu acho que é muito forte essa relação do Brandon também e do Dean, uma coisa de pupilo e aprendiz, né? De mestre e aprendiz. Então, assim, eu acho que é algo muito denso nesse sentido, e como uma coisa leva a outra e tudo fica muito mais dark com o passar do tempo. Essa relação de poder também, sabe, que se envolvia também, de toda a máfia também ver o Dean de uma certa forma diferente também, e ele ia assumir um posto mais firme na máfia e ele acaba perdendo algumas coisas também, e agora ele tem um ponto muito fraco que era o Netio, porque ele tem para quem voltar de fato em si. Sempre teve, mas não sabia como. E isso vai ficando cada vez mais assim vulnerável na visão, né, do Dean ali nesse lance da máfia de fato. Agora, já que ele tem pra quem voltar, então já que esse é o ponto fraco dele, vamos atingir agora, e depois que ele for consumido, depois que ele tivesse, né, tipo assim, colocado um basta nessa relação, talvez o Dean, né, ficasse um pouco mais firme na máfia e no que ele estava quase sendo preparado desde sempre, que entrou pra assumir de fato em si. Mas aqui agora o Netio, ele tem uma outra visão, é uma outra proposta quando ele entra. Eu acho que de fato em si a gente ficou um pouco perdido, né, quando o Netio, só ele em si, né, de fato conseguia ver um lado bom, um lado bondoso, um lado amoroso, um lado muito afetivo de fato em si, no Dean, que nem o Dean mesmo de fato tinha, né, essa lembrança que um dia ele já foi em si, assim, dessa forma, não totalmente, né, mas que as palavras de conforto do Netio sempre foi um conforto no coração do Dean de fato, né, então que esse lado, essa ligação, só eles em si poderiam entender, sabe? Então acho que até aí também você vê que a maldade e as sombras, elas também se conversam. Até porque também o Dean, ele mostra ser um lado muito durão, mas ele não é tanto em si. Agora o Netio, que mostrava ser um pouco mais mais frágil, mais amoroso, ele acaba tendo um lado um pouco mais dark e denso também, quando ele acaba perdendo o controle, sabe? Então já teve muito também disso na história também. Ele acaba sendo muito impulsivo e ele vai lá e ele age, ele não tá nem aí porque vai acontecer. Então assim, tenha medo do Netio e não do Dean na questão aqui agora também, porque quando ambos ficam com raiva também, tudo se acaba. Mas eu acho que essa relação, ela foi muito bem construída. Eu gostei muito de acompanhar de fato em si. Eu acho que todo esse fio condutor que leva do próprio orfanato e essa obsessão, né, que eu lido como uma certa obsessão, né, que o Netio tem para o Dean, sabe, que é algo que só ele, é só apenas ele, e que ele também já perdeu o controle em algumas coisas também quando envolveu o Dean, né, sobre aquele lance também dele estar machucado. Não vou entrar aqui agora nesse sentido, nesse quesito também, porque não é a minha intenção do vídeo. Já comentei isso bem lá atrás, bem mais lá no passado mesmo de fato em si. Aqui agora não vou comentar tanto em si agora isso, mas você entende como estava muito colocada essa relação, e também que sim, tem consequências, tem uma grande questão e um grande ponto de pedir desculpas também, e de levar essas consequências pra vida quando são expostas, sabe? Então assim, pra mim isso é muito legal, isso é muito bem colocado na história também. Todo esse conflito, ele faz muito jus ao que a história se propôs também de fato, né, durante toda ela em si, no sentido que ia muito pra cima, sabe? Então pra mim isso foi muito bom também. Eu também aqui agora pensando melhor nessas soluções também da história, eu acho que muito bom, foi muito bem explorado também, que quando você entra, né, nesse mundo dessa máfia um pouco mais denso, um pouco mais dark, você acaba sabendo que você tem que ser uma pessoa que não tem que ter laços afetivos com ninguém. E quando você tem, a cabeça dela também está em prêmio. Então eu acho que foi muito bacana esse lado, que você entende que o Netio, ele pode ter um lado muito fofinho, angelical por fora, mas que ele não é assim. O Dean, ele tem um lado durão de fato em si, ele manda um pouquinho na máfia, mas que ele tem, né, esse lado um pouco mais vulnerável, mais até que o Dean, mais até que o Netio de fato em si. Então eu acho que quando isso foi colocado e eles se afirmaram que eram um casal dentro desse contexto em si, que o Netio vai fazer a faculdade, que vai se formar, e que o Dean tá quase assumindo um local muito importante na máfia, nem todo o tempo
tempo você vai estar protegido de fato. Então eu acho que esse ponto de proteção, de ter consequências e de entender aonde estava adentrando, pra mim é muito importante. Eu acho que em nenhum momento em si a história cai de fato. Eu acho que talvez alguns dos capítulos foram um pouco, né, mas não é sobre isso de fato toda a história também em si, né? Então tem que ter um momento de subir e descer, não vai estar o tempo todo no auge. Eu acho que também esse atos, né, de temporadas, né, e tal, e foi um ponto muito bacana também você esperar a história, né, ver como ela própria se reverbera também em si, né, é muito bom e é muito bacana também. Então eu acho que isso foi muito bem colocado. Com o final da história, eu fiquei muito intrigado com o que iria acontecer, sabe? Então assim, que tudo estava acontecendo, tudo ia ser muito bem fechado, né, as pontas soltas que estavam também em cena, sabe? Então eu acho que é muito bacana esse ponto como você finalizou. Eu acho que a história pra mim ela não me deixa com gosto tão amargo. Pra mim eu acho que talvez eu queria até um pouco mais, né, de que se fosse desenvolvido essa relação deles, né, a dois. Então eu acho que a história pra mim ela me deixa nesse ponto. Eu queria ver mais sobre essa relação e de fato eles tendo aqui agora uma relação um pouco mais saudável, não tendo máfia, não teve nada nesse sentido também em si, né? E aqui, né, foi muito bacana também como isso é colocado. Não sei se tão bem exposto essas consequências, né, do lado do Jin, mas eu acho que a história também não tava se propondo a entregar tanto nesse ponto, né? Eu acho que é mais sobre essas relações deles de fato e como cada um meio que amadureceu e trouxe um ponto muito de crescimento para ambos, né? Eu acho que uma relação também é sobre isso. Você entra num ponto e você vai amadurecendo, né, com a própria relação de amizade, de amor, de namoro, que seja o que for, né? Então assim, eu acho que a história pra mim, ela finaliza muito bem. Talvez tenha um spin-off, eu gostaria muito de fato em si, né? Um capítulo fora parte, uma side story, talvez, não sei se seria o ponto. Mas Under the Green Light pra mim foi o melhor manhwa que eu estou lendo até então. Não é uma questão que tipo assim, ou não vai ter outros iguais, mas eu acho que pra mim ela me deu muitas ideias, né, de escrever histórias e, nossa, eu fico muito contente com isso também, de fato, em si. Então, pra mim, eu sempre vou lembrar do Netio e do Jin com muito carinho. Vai ser complicado agora não ficar esperando pra ter novos capítulos da história também em si, mas eu acho que ela fechou da maneira muito bonita, muito, assim, muito bem amarrada, e eu espero que você tenha entendido, né, esse meu vídeo, talvez seja um pouco mais ideias ao vento, mas pra mim aqui agora é só uma conversa com você e eu espero que você tenha entendido todas essas ligações, né, que acabou acontecendo também comigo aqui agora comentando sobre a história. Então, no mais aqui agora, eu dou uma nota de 10/10 para a história. Não concordo com todos os pontos que houve, mas eu entendo e eu entendo o que aconteceu, né? Não passo pano para algumas coisas, não fico confortável lendo algumas coisas também que tem em manhwas como no geral, mas é assim, né? Então assim, a gente passa e a gente vai apenas absorvendo o que a gente bem entender e o que a gente quer e o que a gente quer absorver da história. Eu acho que é sobre isso e é para com isso. Se você não está bem lendo algo, você para e vá assistir uma coisa, vai ler outra coisa. Se você não está pronto, apenas saia e é sobre isso, né? Então, assim, aqui agora pra mim a história termina muito bem fechadinha de fato, muito bem amarrada, e eu não me queixo de nada até então. Não tenho nada de queixas, apenas saudades do que já tivemos, ok? Então, no mais aqui agora é sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!